Boa noite a todos. Renato diz, salve pai, para você, qual a diferença entre sensação, emoção, sentimento e percepção? Percepção, aquilo que é capturado pelos 5 sentidos do corpo. Imago, né, na visão, paladar, pela boca, audição pelo ouvido, selo pelo nariz e sensações pela pele do corpo. Isso são percepções. Sensação e emoção são a mesma coisa. São raciocínios. São sentimentos raciocinados. Ou seja, aquele sentimento que você sabe por que está sentindo, para que está sentindo, quando está sentindo, como está sentindo. Aquele sentimento que tem uma razão, não vou falar lógica, mas uma razão humana. Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa porque ela me fez isso. Isso é uma sensação, isso é uma emoção. Já o sentimento é aquilo que não é capturado pela razão. É algo que você não sabe picar, não sabe o que é, não sabe quando começa, não sabe quando acaba. Renato, sentimento gera motivação de ação, mas sentimento é do espírito e motivação do ego criado por Deus. Pode explicar como uma coisa leva a outra? Perfeito. A motivação não é só do espírito, ou só do ego. O ego tem uma motivação ilusória, uma aparência de motivação. E o espírito, ao exercer o seu livre-arbítrio, tem uma outra motivação. Eu vou lhe dar um exemplo. O ego tem a motivação de fazer alguma coisa porque gosta. Essa é a motivação que está no ego. Já o espírito, ao vivenciar essa ideia, ele tem a motivação de universalizar-se ou não. Então, o ego tem uma motivação, a motivação que você, ser humano, a conhece. Agora, o espírito tem outra motivação completamente diferente. Anton, pai Joaquim, então, o que é a felicidade? Isso nós conversamos na semana que passou. Nós disse que vocês não conhecem essa felicidade e não sabem o que é ela. Portanto, não sabem o que é ela. Aí nós disse assim, como então popular alguma coisa que não se conhece? Conhecendo o que não é felicidade. O que não é felicidade? Tudo que é condicional. Já que a felicidade é incondicional, tudo que é condicional é infelicidade. A partir do momento que você saiba o que é infelicidade, você se libertando da infelicidade, chega a felicidade, sem saber o que ela é. Marcos Tavares, qual é a causa da felicidade quando não é por satisfação? A felicidade incondicional não tem causa. Ela é, não está, não é porquê, ela simplesmente é. Luiz Fernando, se o universo está equilibrado, para que existam pessoas felizes, deve obrigatoriamente existir as infelizes na mesma proporção? Se é na mesma proporção, eu não posso lhe dizer. Porque de repente uma infelicidade é menor que uma felicidade, eu não saberia. Mas sim, se você fala em universo equilibrado, é preciso que exista infelizes e felizes. A proporção aí eu não saberia, eu não conheço muito matemática. A próxima pergunta, Dom Fabis, creio que já tenha sido respondida, né?
F. Balvin. Quando conseguir me libertar do ego, estarei vivendo a felicidade. Isso significa que não estarei mais preso no corpo? Você é ego, como é que você vai se libertar do ego? O espírito pode se libertar de você, ego. Agora, você, ego, pode viver a felicidade se for lixo que Deus quer. É como nós está conversando desde o início. Eu não enqueci nada do que eu falei. Mas veja, se Deus é que vai fazer, é Ele que está fazendo. E se você fizer, foi Ele que fez. Sabe essa história de que Deus é que faz, que eu mesmo, que vamos dizer assim, lanchei, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, se você acredita que Deus lhe dá os pensamentos, é você que acredita ou Deus que lhe dá os pensamentos? Agora, se você não acredita que Deus lhe dá os pensamentos, será que foi Ele que disse para você não acreditar? Você nunca vai saber. Então essa é uma parte que você, neste momento das nossas conversas, não é que não existe, mas queixa, porque ela não vai lhe ajudar de nada agora. Se você acredita que pode fazer alguma coisa, ouça o que eu tenho para dizer e tente fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Yuri pergunta, você já não fez esse trabalho no passado, Joaquim? Como se não tinha muita gente que hoje está aqui, nós está repetindo. Só que com outras palavras e de outro jeito. E usando ensinamentos que naquela época eu não tinha passado. Kael Juran. Salve, Pai. A felicidade incondicional é alcançável pelo ser humano ou somente pelo espírito? A felicidade é capaz de aumentar o padrão vibratório do nosso espírito ou do nosso corpo? Não, a felicidade humana não é capaz de alterar o padrão vibratório do espírito. O corpo não tem padrão vibratório, o corpo é uma ilusão, então ele não tem padrão vibratório. Essa felicidade incondicional é alcançada pelo ego? A Deus nada é impossível. Então se Deus fizer, Renato, como explicar àqueles que morreram de fome e frio a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6? Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não ameaçe bem na terra, mas bem no céu. É assim que se explica. Se você está com fome, você está morrendo de fome, não tem problema. Se preocupe em estar preparado para morrer, ao invés de querer continuar vivo. Guto, esse tipo de trabalho é feito em outros mundos habitados? Não, só no mundo de prova e expiação. Este é o tema de prova e expiação. Simplício. Como podemos saber se estamos entrando em um padrão de vibração negativo? Não existe padrão de vibração negativa. Existe você negativar a vibração do universo. O universo é perfeito. Se é perfeito não pode, e é uno, não pode haver positivo nem negativo. Então não há nem sofrimento, nem infelicidade, nem felicidade. Você é que se torna infeliz. A busca interior. Vamos conseguir alcançar 100% a felicidade incondicional, mesmo estando neste mundo de provas, expiações e missões? Ou teremos pequenos momentos com esta felicidade, tentando provar a Deus que somos capazes? Se Deus fizer você ego ter, você ego terá. A felicidade incondicional. Dom Fabs. Estar feliz é um desígnio de Deus? Não existe estar feliz, existe ser feliz. E estar feliz não existe. Quem está feliz não está feliz, está tendo prazer. É um dom de Deus. É Deus que cria o prazer.
AIPL. A ausência de desejos é o caminho da felicidade, como sugerem religiões como o budismo? É uma das etapas. Nós vai conversar sobre isso, não hoje, na próxima semana. F. Balvin. Esta felicidade é independente da programação do ego? Não, essa felicidade acontecer lá se estiver na programação do ego. Agora, se eu estou falando é porque está na programação do ego ouvir. Se vai alcançar ou se não vai, aí é com Deus. Renato. Não entendo por que Deus cria egos que não acreditam nele, em Deus. Se eles visam a felicidade no mundo material, pode explicar? Poxa, o ego visa a felicidade material. E o espírito que está provando a si mesmo que a felicidade material não serve para nada, não deve se apegar a esse ego. Veja, se o ego é o tentador, ele tem que tentar o espírito a falhar. E não induzi-lo a acertar. Ego é prova. Marcos Tavares. O caminho da felicidade é a aceitação de tudo que nos acontece enquanto somos egos? Calma, o caminho da felicidade você vai começar a conhecer no final da noite de hoje. Spadix. O que é a depressão e o que a causa? Uma infelicidade. A depressão é uma infelicidade. O que a causa? Uma infelicidade. Simplício. Por que essa cultura de, entre aspas, horror ao suicídio, se todo o trabalho do cristão é se desprender da matéria? Ter horror ao suicídio não é materialismo? Porque o ser humano odeia Cristo. O ser humano odeia os ensinamentos de Cristo. Enquanto Cristo não se apegou à vida, o ser humano se apega. Então, os cristãos são aqueles seres humanos que usam a correntinha com a cruz de Cristo, mas não está escrito no coração. É por isso que tem horror ao suicídio. Então vamos começar. Vamos começar então. E pere eu falar para pôr as perguntas de novo. Além de não conhecer a felicidade, há um outro grande problema pelo qual vocês não conseguem ser felizes. Sabe qual é este problema? É porque vocês querem ter felicidade. Ou seja, vocês estão buscando a felicidade no lugar errado e de um jeito errado. Só consegue ser feliz quem é feliz e não quem busca ter felicidade. Eu vou explicar isso. Como eu disse, é meio complicado. Então, por favor, ouçam com atenção. Querer ter a felicidade é buscar externamente de você a felicidade e possuí-la, ter para si. Só que a felicidade não está fora. E nem você precisa possuí-la. Por quê? Porque ela já existe dentro de você. Ela está dentro de você. Ela não está fora. E você não precisa buscar tê-la, porque você já a tem. Então esse é o primeiro grande motivo, a primeiro passo para a caminhada para a felicidade. Você precisa entender que para ser feliz,
Você não tem que buscar a felicidade. Não tem que ter felicidade. Adquirir felicidade. Você já é feliz. Você já tem a felicidade dentro de você. Mas então, Joaquim, se eu não tenho que buscar a felicidade, o que eu tenho que fazer? Ora, se a felicidade já está dentro de você, o que você tem que aprender é a viver com a felicidade que já está dentro de você. São coisas completamente diferentes. Uma é buscar a felicidade. A outra é você colocar a felicidade nas coisas que acontecem. O caminhar para a felicidade começa com a compreensão de que o seu trabalho não é um trabalho de capitular felicidade, mas é um trabalho de aprender a colocar a felicidade que já está dentro de você a cada momento. É muito diferente. Por quê? Porque quem busca a felicidade externa vai estar sempre preso ao prazer. Porque buscar a felicidade é buscar a satisfação. É buscar que os desejos sejam atendidos. Enquanto que, quando eu entendo que eu tenho que aprender a trabalhar eu mesmo para colocar a felicidade que eu já tenho nas coisas, eu faço um trabalho diferente. Eu me desligo do mundo interno e começo a me preocupar com o meu mundo interno para aprender a colocar a felicidade nas coisas. Este é o início da caminhada. Quem caminha para a felicidade passa a ser introspectivo. Ou seja, começa a buscar dentro de si a felicidade para colocá-la no mundo externo, ao invés de querer assar a felicidade no mundo externo. Então, filhos, na verdade, o eu entre aspas, né, está entre querer ter a felicidade e aprender a viver com a felicidade que você já tem. Então a diferença é entre ter felicidade e ser feliz. Quem quer ter a felicidade não alcança. Quem quer ser feliz pode alcançá-la. Por quê? Porque tem a capacidade e tem a matéria-prima, que é a felicidade, dentro de si, para usá-la em todos os momentos da existência. Ficou claro isso? Por favor, se tiver pergunta, por favor, faça. Nós temos uma pergunta aqui do Yuri. Felicidade não seria um sentimento, mas sim a ausência de sentimento? Eu disse que felicidade é algo que você não sabe e não conhece. Se você não sabe e não conhece, eu não tenho como... Como é que fala, filha, quando diz o que é a coisa? Esclarecer? Não. Não, você coloca a coisa e diz o que ela é. É definição.
Eu não tenho como definir o que você não sabe o que é. Por quê? Porque se você não sabe o que é, você não conhece os termos da definição. Então nós estamos buscando felicidade pelo caminho inverso. A partir do que eu conheço, eu vou aprender a me libertar disso para aí ser feliz. F. Balvin. Qual o reflexo da felicidade no ego? O ego torna-se feliz. Torna-se o quê? Feliz. Qual o reflexo da felicidade no ego? O ego torna-se feliz. Mas há uma relação entre felicidade espiritual e felicidade do ego? Eu não estou falando de felicidade espiritual, estou falando de felicidade incondicional, mesmo na matéria, a nível racional. Não estou falando de sentimento no universo, estou falando de felicidade incondicional na matéria. Pacal. Felicidade seria uma ação interna, enquanto que prazer é uma reação a um acontecimento externo. Felicidade, o que ele falou? Seria uma ação interna. Não. Felicidade é o resultado de uma ação interna. Você não vai ser feliz. Você não vai ter felicidade. A felicidade vai botar. Surgir do nada. Porque se você não sabe o que é, você não tem como buscá-la. AIPL. O livre-arbítrio permite ao homem escolher até mesmo ser feliz ou não? No caso de nossa conversa, sim, porque você acredita nisso. E como eu disse, eu continuo acreditando que Deus lhe dá o pensamento e que só existe o livre-arbítrio do Espírito. Mas você não acredita. Você acredita que pode fazer. Então faça, se fizer. Guto. O único caminho para se chegar à felicidade nesse mundo é fazendo o caminho, entre aspas, inverso? Não sei que inverso. Inverso ao quê? Eu não estou falando caminho inverso nenhum. Eu estou mostrando o caminho da felicidade. E se a felicidade é o não condicional, se você condicionar que ele é o inverso de alguma coisa, você não vai caminhar para lugar nenhum. Joarley. Mas como você disse ser feliz aqui é ter prazer, então ser feliz é fazer o que dá prazer nessa vida? Não. E eu continuo dizendo que o ser humano tem prazer. E estou fazendo um trabalho para seres humanos, para ultrapassar o prazer. A felicidade que eu estou falando agora não tem nada a ver com prazer. Dentro daquilo, se Deus fizer, fez. Se Deus fizer você ter essa felicidade, fez. Agora, este seria, vamos dizer assim, dentro da lógica humana, o caminho lógico. Vocês vão entender por que este é um caminho lógico para a felicidade. Megadron. Como, entre aspas, sentir-se feliz, já sendo feliz no espírito? Neste momento, não sabemos o que é. É isso que eu estou querendo mostrar. Como ser feliz se você já é. Deixando de ser infeliz. Olha, se você já é feliz, por que você tem infelicidade? Porque você opta por ser infeliz. Então você vai ser feliz, não tendo felicidade, não buscando a felicidade, mas caminhando para libertar-se das infelicidades. Quando você tirar o que é, vamos dizer assim, não natural, que é a infelicidade, você vai viver a sua própria natureza, que é a felicidade. Marcos Tavares. Como podemos fazer para que a felicidade brote em nós? Existe um método? Este é o método, é o objetivo desse trabalho. Agora, respeitando aquilo, se fizer, fez, se não fizer, não fez.
Guto, esclarecendo a questão do caminho inverso. O caminho inverso que você falou, conhecer a felicidade para se conhecer a infelicidade para se ter felicidade. Eu não falei em conhecer a infelicidade, eu falei em reconhecer a causa da infelicidade. É diferente. Conhecer a infelicidade você conhece. Você é infeliz, muitas vezes, então você conhece o que é ser infeliz. Agora, reconhecer a causa da infelicidade é outra coisa. A busca interior. Toda a nossa vida material é guiada por Deus através do nosso coração e provada a entrega incondicional pelo ego. Não, o ego é a prova. Eu acho que é provada pela entrega, né? Incondicional pelo ego. É comprovada pela entrega que o espírito faz libertando-se do ego. Dom Fábio. O nascimento de um filho esperado é uma felicidade suprema? O nascimento de um filho esperado é um prazer, ao qual, que como o Buda diz, também é sofrimento. E você precisa caminhar para a felicidade, não para o prazer. Nós vamos falar muito sobre isso. Aliás, é o único aspecto que todos os mestres foram unânimes. O apego familiar. Não vou falar de apego familiar agora. Só daqui a quase um mês. Quase um mês são só cato. Né? Cato conversa. Simplício. O mundo espiritual, de fato, está passando por uma mudança drástica atualmente? Não sei, eu estou falando de ser humano para seres humanos. O mundo espiritual não pertence ao ser humano. Vamos nos conchetar na felicidade, por favor, senão nós vamos ficar aqui até 2 horas da manhã. Guto, continuando a pergunta, esse é o único caminho, a única forma? Se você não conhece felicidade, o único caminho que você pode caminhar para alcançá-la é reconhecer o que não é felicidade. Sim, na minha visão, é o único caminho. Yuri, você disse que hoje o assunto seria viver no presente, para o presente do presente, ou algo assim. Como seria isso? É isso que nós vamos falar hoje, começar hoje. Eu disse que para ser feliz é viver o presente no presente com o presente. E para isso nós precisamos conhecer o caminho para viver o presente no presente com o presente. Decore essa frase, moça, ela é importante. Viver o presente no presente com o presente. Renato, para ser feliz basta me despir de conceitos, depois os novos conceitos gerados devem vir com a felicidade. É isto? Se todo o conceito é condicional, a felicidade não pode trazer novos conceitos. Megadron, se Deus fizer, fez, se merecer, terá, se é feliz, é, e se não for, não é. Portanto, a felicidade verdadeira não é mesmo deste mundo. Se refletirmos que já fomos felizes em essência, que importa ao humano? Se refletirmos que já somos felizes em essência. É só uma coisa, moço. É o que o moço me perguntou. E a depressão? Você já é feliz em enchência, mas fica depressivo. Não, essa história de feliz em enchência é historinha pra boi dormir.
Você, ser humano, não vive com essa realidade. A realidade para você é o prazer e a dor. E queixam essas histórias de essência, de o espírito, não é isso que eu estou conversando agora. Eu estou falando para seres humanos. E o ser humano vive no prazer e na dor. E eu estou dizendo que, se Deus fizer, o ser humano pode viver uma felicidade que não é deste mundo. Até concordo com você, mas que pode ser vivida neste mundo. Joarley, acho que vem a calhar a pergunta, porque vai complementar a do Megadron. Como reconhecer a felicidade que já está em nós? Ainda não entendi. Como reconhecer a felicidade que já está em nós? Reconhecendo que aquilo que lhe causava sofrimento não lhe causa mais. Por enquanto é a única hipótese. Com o andar do trabalho nós vai conversando. Marcos Tavares. Mas como podemos nos livrar da infelicidade, já que estamos enraizados ao sofrimento? É isso que a caminhada vai fazer. Já estão parecendo a lebre, quer sair correndo. Depois cancha no meio do caminho, deita debaixo da árvore e a tartaruga pacha. Calma! A busca interior. Como saber se estamos tendo uma ação universalista? Você não tem, você é ego. Ego não tem ação universalista. Então saiba que tudo que você faz não é universalista. Joarley. Para tentar exemplificar, como você, Joaquim, é feliz? Sendo. Se você não sabe o que é felicidade, se você não sabe como consegui-la, como é que eu vou lhe explicar como eu sou e como eu consigo? Impossível, né? Então a única hipótese seria, eu sou feliz sendo feliz. Dom Fábio, em estado de depressão, é possível a felicidade? Não, em estado de depressão não é possível a felicidade dessa que nós estamos falando. A felicidade do ser humano. Agora, a felicidade não lhe deixa entrar em depressão. Então o depressivo é aquele que não caminhou para a felicidade, mas viveu em busca do prazer. Alessandra, em que consiste essa introspecção que nos leva a reconhecer a felicidade que já existe em nós? Como atingir esse estado de introspecção? O que é olhar para dentro? Tudo isso nós vai estar conversando. Calma. Como eu disse, o junto é importante e depois, principalmente com você, nós vai conversar muito ainda sobre isso. Mas por enquanto, não quero saber ainda como fazer, porque nós está no, vamos dizer assim, deu o primeiro passo apenas no caminho para a felicidade. Esse reconhecimento de que você não deve ter felicidade, mas deve se concentrar em colocar a felicidade nos acontecimentos, é simplesmente o primeiro passo. Tem uma surpresa daqui a pouco imensa. Marcos Tavares, se a felicidade não é deste mundo, para que buscá-la? Essa felicidade, como eu disse, não é deste mundo, mas como eu disse, pode ser vivida neste mundo. Por que buscá-la? Porque o seu grande sonho é ser feliz. O sonho de todo ser humano é ser feliz. O ser humano não se casa por casar, casa para ser feliz. Trabalha não só para ganhar dinheiro, mas com o dinheiro comprar coisas e ser feliz. Viaja não para se cansar, mas para ser feliz. Tudo é com a intenção de ser feliz. J.R. Galego. Se já venho, ego programado, não tenho livre-arbítrio. Escuto você aqui e tento, ego, aprender a ser feliz. Mas sou programado. Do que vale lhe escutar? Se for, foi. Se não for, não foi feliz. Fia, ele tá aqui
Este moço tá aí na sala ouvindo? Sim. Tá? Sim. Por quê? Sei. Porque foi programado. Por que é importante escutar? Porque a programação sua neste momento foi escutar. Você está aqui escutando, então escute. O problema de querer dizer está tudo programado é que nós não sabemos a programação. E nós achamos que vai conseguir identificar a programação. Impossível. Não, filha, o que é isso? É privativo do Helder. Não é. Joarley. Ok, então sempre que eu deixar de sofrer com algo, estarei dando um passo à frente? Olha, à frente ou atrás eu não sei, porque se você ainda imaginar que deu um passo à frente, é uma condição, você não deu passo à frente nenhum. A felicidade nasce do fim da condicionalidade. Se você achar que foi para frente, você não saiu do lugar, ainda não é feliz. Não, filha. Simplício, o depressivo está em padrão vibratório negativo? Não existe padrão vibratório negativo. Eu já respondi isso hoje. Se existisse, o mundo seria dual, e o mundo não é dual. Yuri, já que não conhecemos o que é felicidade, ela fica para nós como o que os mestres disserem, o vazio. Seria isso? É um vazio com paz, harmonia e felicidade. Megadron, mesmo a felicidade que não é deste mundo, que Deus pode fazer acontecer para o humano, ainda não é a felicidade verdadeira. O humano se concentra nesse sonho de ser feliz, mas, se buscar, nunca alcança. Precisa merecer, ou é ou não é. Desculpa, o ser humano não quer ser feliz. O ser humano quer ter prazer, o ser humano quer dominar o outro, o ser humano quer vencer, o ser humano quer elogio, ele não quer ser feliz. Por isso eu disse no final da semana que passou, ou da outra, né, na última conversa, se você não está disposto a abrir mão de coisas, não volte aqui, porque a felicidade acontece com abrir mão das coisas. Minha mão tá aparecendo, filha? Ó, é fazer isso, ó. Abrir a mão e deixar escorrendo os dedos. Dom Fabs, como um bipolar se sente com a felicidade? Se é impossível um bipolar ser infeliz. Se ele for feliz, ele deixará de ser bipolar porque ele vai deixar de ser condicional. Renato, felicidade e amor universal são a mesma coisa ou felicidade está contida no amor universal? A felicidade resulta do amor universal. Bom, se tiver pergunta, depois eu respondo, vamos continuar, senão nós não vai sair daqui. Então, primeiro passo, compreender que para ser feliz, você precisa concentrar-se em você mesmo para colocar a felicidade no mundo. Só assim você vai viver feliz. Aí, a partir da ideia de que você vai viver feliz, eu pergunto, o que é viver? Sim, porque se eu não sei o que é felicidade, eu vou ter que buscar saber o que é viver, para então poder viver feliz. Viver é vivenciar acontecimentos, percepções. Por isso eu respondi a pergunta da percepção.
vivenciá-lo o que você vê, o que você ouve, o que você sela, o que você prova pelo sabor, o que você tem sensações pelo corpo. Isso é viver. Tanto assim que quando alguém desça de ter essas percepções, vocês dizem que está morto. Então viver é isso. Viver é vivenciar através das percepções a acontecimentos. Agora eu pergunto, o que seria viver, por exemplo, uma mão se levantar e encostar num rosto? Se viver é apenas vivenciar o que lhe vem através da percepção, o que é uma mão levantar e se encostar num rosto? Ter essa percepção. É um calinho? É um tapa? É o que você disser que é. Além de viver, além de vivenciar o que lhe chega através das percepções, é também valorizar essas percepções. Dar valor a essas percepções. Então o acontecimento só está completo quando se junta uma percepção a um valor, um rótulo que é dado àquela percepção. É o rótulo que, agregado à percepção, vai lhe dizer se aquilo é calinho ou tapa. Então, se para ser feliz eu tenho que aprender a colocar felicidade nas coisas, e se eu não posso mudar as percepções, ou seja, o que os outros estão fazendo, viver com felicidade é mudar o valor que você dá às percepções. Chegamos a mais um passo na nossa caminhada. Se nós começamos definindo que nós tem que prestar atenção em nós para colocar a felicidade, nós agora afirma que você precisa prestar atenção aos valores que são aplicados às percepções que você recebe. E se o seu objetivo é libertar-se da condicionalidade, porque, como eu disse, tudo que é condicional é sofrimento, viver feliz é prestar atenção em você aos valores que está sendo dado àquela percepção para retirar dela a condicionalidade. Foi o que eu falei para o moço, que o moço me lembrou que eu falei no primeiro dia. Para ser feliz, você precisa viver no presente pelo presente. Ou seja, você precisa viver o que está acontecendo. Ou seja, você precisa retirar a condicionalidade
A mão se levantou. Foi tapa ou foi calinho? Eu não sei. O maior símbolo de amor foi usado, segundo vocês, para Taixão, o beijo de Judas. E então um beijo é Taixão ou é calinho? Não sei. Um beijo é um beijo. Uma mão levantar é uma mão levantar. Uma mão encostar no rosto é uma mão encostar no rosto. Isso eu estou percebendo. Eu vi a mão se levantar e ir até o outro. Agora, todo o valor que sempre é fundamentado no condicional precisa não ter ação para você. Você precisa agir em você para você retirar a condicionalidade que é dada àquela ação. Então avançamos mais um ponto, mais um passo na nossa caminhada em direção à felicidade. Eu vou, para ser feliz, eu vou viver introspectivamente, reconhecendo os valores condicionais que eu aplico às movimentações percebidas para retirar a condicionalidade e deixá-lo que não é condicional. O que não é condicional? O que eu vi, a mão levantou e encostou no rosto. Isso eu vi. Isso é real para eu, para ser humano. Porque você percebeu. Agora, se foi tapa ou se foi calinho, se foi com vontade, se foi sem vontade, se foi para fazer aquilo, se foi para porque ele é isso, ou aquilo outro, eu não sei. Porque tudo isso são condições que vão me afastar da felicidade. Eu me lembro bem de um assunto que a FIA e a Solona, que hoje está no Portugal, brigaram muito com eu. Ela está no Brasil, né? Joaquim, se você diz que não deve haver programação, por que você marca paletas para um dia tal? Para daqui a um mês, para daqui a 6 meses? Por que eu... A Solona falava para eu, por que eu não posso fazer a agenda se o senhor faz? Eu disse, porque eu não trabalho com condicionalidade. Então eu marco para o dia tal. Mas não tenho condição, só marquei. Você marca para o dia tal e acha que tem que cumprir. Então essa é a diferença entre o que eu faço e o que ela faz, sendo que a ação é a mesma, marcar uma data. Eu percebi que eu marquei, a palavra saiu, eu ouvi a palavra garantindo. Agora eu não tenho mais nada a ver com isso, só ouvi a palavra saindo, ao invés de ficar me preocupando com isso. Então esse é o segundo passo. Daqui a pouco vem a grande surpresa. Mas antes, se você tiver a pergunta, por favor. Temos uma pergunta do Renato. A felicidade verdadeira está em que nível de consciência? Você só tem uma consciência, moço. Aliás, melhor, você é a consciência. A felicidade verdadeira está em você. As outras consciências são para espírito, não para você. Yuri,
Seria então viver atento aos 5 sentidos? Não! Os 5 sentidos você não precisa estar atento, porque eles entram em você. O que você tem que estar atento é o valor que está sendo aplicado aos 5 sentidos. Porque o caminho não é alterar os sentidos, mas alterar o valor. Então você tem, pelo contrário, você deve se desatender, deixar de prestar atenção aos sentidos e ver a condicionalidade que sua mente está criando. F. Balvin. O rótulo que diz que a mão fez carinho ou agressão é algo programado ou o programado é só a ação da mão? Programado para quem, moço? Para o espírito? Para Deus? Eu disse que é. E de Deus é a causa primária de tudo. Mas não é essa a realidade que você vive. Você, quando vê alguém dando tapa, você sabe que foi um tapa, você sabe quem foi que deu, você sabe por que deu, mesmo que você não tenha visto. Se você está vendo na televisão alguém dando um tapa, a sua mente está dizendo por que ele deu o tapa, e você zula pro lixo. Então não adianta nós querer saber se é programado ou não. Para a nossa conversa de agora, o que nós precisamos é entender que qualquer que seja o valor que esteja sendo aplicado pela sua mente, ele é condicional e ele vai lhe afastar da felicidade. Isaac, você como humano, acha que é capaz de pensar? E isso vai ser o assunto de agora a pouco. Nós vai tentar trabalhar o pensamento. Dom Fabs. O psicopata sente ou vive a felicidade? Pode viver. Aliás, eu já disse que o psicopata é aquele que está certo. Ele não tem intenção. Eu não sei, eu ouvi uma voz, levantei e metralhei todo mundo. Armando. Boa noite na paz do Pai. Mas o estar retirando o valor de uma certa situação não estaria sendo dado a mim pelo Pai? Sim, é o que eu disse, eu não esqueci nada do que eu falei. Mas isso para você, ser humano, não resolve nada. Eu estou conversando com seres humanos, não com espíritos. E na primeira conversa nós disse, olha, nada que é espiritual pertence a você. Então seu pai é aquele que dormiu com a sua mãe, e não Deus. Megadron. Moço do fio, eu briguei com você para te largar do ser humano e agora vou brigar para você voltar ao ser humano. Eu não tenho jeito mesmo, né? Megadron. Para viver o presente no presente, com o presente, é preciso ser muito corajoso. Estou com 4 contas bancárias no negativo, sem dinheiro, perdendo meu apartamento endividado. Sinceramente, não sei me definir. Não é tristeza, muito menos felicidade. Não é viver o presente no presente com o presente. É viver o presente no presente pelo presente. O que é viver pelo presente? Estou com endividado. Estou. No momento eu estou. O que é viver pelo presente? Estou perdendo meu apartamento. Estou. Isso é viver o presente pelo presente no presente. Porque no presente não há solução para você. Se houvesse, você já tinha buscado. Então não há solução, não há por que condicionar. Mas eu queria tanto um apartamento. Olha, você queria, mas não tem. O que você tem hoje é dívida. Então não adianta sonhar em ter apartamento. Mas amanhã, sei lá que eu vou ter. Não sei, se eu tiver amanhã vai ser um novo presente. Aonde eu vou viver o presente pelo presente. Ficou claro isso? Dá para viver sim. Basta não querer perder o apartamento,
basta não querer não ter dívida, basta não querer não ter o nome sujo. Se você não quiser nada disso, se você não quiser ser uma pessoa normal, aí você consegue ser feliz. Renato faz uma citação de Confúcio. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Carlos, aí, uma vez, quando você retirar sua condicionalidade, você vai estar contribuindo para a felicidade dos outros. Porque quando você dá valor ao que os outros fazem, você contribui para a infelicidade deles. Eu sei, aquele lá é um safado. Aquele lá não vale nada, ele está fazendo isso só como se fala, filha? Para puxar o saco. Então você quer ajudar os outros? Aprenda a tirar o que você acha das coisas, que aí você ajuda os outros. Porque aí vai ser o que ele acha, e você não vai achar nada. Joarley. Então temos que vivenciar os fatos sem nos preocupar com os motivos e objetivos, se é que eles existem? Aí é que está, o motivo e o objetivo existe. Qual é o motivo e o objetivo? O que cada um acha que é. Na verdade, cada motivo e cada objetivo é uma situação individual. E quando você coloca essa ideia individual como verdade, você acha que sabe. Mas o outro tem outro motivo, outra verdade. Você não sabe qual é a verdade dele. Então não é nem se preocupar com os fatos, é vivenciar os fatos, ver os fatos acontecerem, sem que você saiba motivo ou porquê das coisas. Pacal. A folha da árvore cai. Por que ela caiu, não sei, mas caiu. Reconhecer que qualquer rótulo que der ao acontecimento é inútil. É inútil a minha felicidade. Seria o caminho? Olha, você falou uma palavra interessante, mas é mais do que isso. Dar qualquer rótulo às coisas não é só inútil. É um ferimento que você abre em você mesmo. Fia, você tem um ditado que diz assim, não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você. Não faça do seu pensamento uma arma, porque a vítima é você. A vítima de todo o valor que você dá às coisas é você. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês viram, filha, como é o nome desse que tem doença aqui no raciocínio direito, débil mental? É que eu não quero falar de débil mental, senão as pessoas que acham ainda vão dizer, olha como o Joaquim é goxo. Essa pessoa aqui no raciocínio direito, vocês já viu alguma em depressão? Não, quem entra em depressão é aquele que está preocupado em saber o mundo, em conhecer o mundo, em ver as coisas e saber o que está acontecendo. Esse entra em depressão. Caio de Juran. Joaquim, você está aqui para mudar nossa programação? Por que nosso ego precisa tentar fazer o que você nos diz? Eu não estou aqui para mudar sua programação. Eu sou uma programação. A programação do momento do seu ego é me ouvir. Só isso. Não há como mudar a programação. Você não sabe o que está programado. Então se eu estou aqui, eu estou aqui. E por que eu estou aqui? Porque estou. E se você acredita que tudo é pré-programado, é porque estava pré-programado que eu estaria aqui. Renato, Jesus considerou o beijo como traição apenas para o teatro da vida. No íntimo, ele não sentiu isto. Estou certo? Quem considerou o beijo uma traição não foi Jesus. Foram os que escreveram os... eu que tinha o nome, os evangelhos.
Foi quem escreveu o Evangelho que diz que Judas traiu Cristo. Mas Cristo não nunca falou que ia ser traído. Então ele não considerou uma traição. Busca interior. Como saber que estamos entregando nossa vida nas mãos de Deus? Caminhando com nossa cruz e negando as ilusões da matéria? Quando você não entrega a sua vida na mão de Deus, você entrega na mão de quem? Na sua. Quando você entrega a vida na sua mão, quando você vive pelos valores que você acha que está acontecendo. Você entregou a sua vida na sua mão, você sabe o que está acontecendo. Quando se entrega a vida a Deus, quando não se sabe o que está acontecendo. Então repare que eu não estou fugindo tanto assim quanto vocês imaginam do que eu sempre falei. Na verdade, estou usando outras palavras. Correia Anabela. O que não tem solução, resolvido está. É isso? O que tem solução? O que precisa de solução? Problema. Só um problema precisa de uma solução. Quando não há problema, não há solução. Na hora que você não der o valor de problema, você não vai buscar solução. Por quê? Porque não há problema. Armando, eu quero só preveni-lo que a pergunta não chegou inteira, tá? Eu vou ler até onde ela chegou. Mas, Joaquim, talvez você diga que tem que ser 24 horas. Mas eu tenho vivenciado as coisas vendo Deus em tudo. Até no exato momento que eu quebro uma costela no poste, como me aconteceu recentemente. Cheio de dores, experimentava Deus e achava justo. Louvado seja Deus. Simplício. Se dar rótulo é um ferimento que fazemos em nós mesmos, então como podem físicos, químicos e matemáticos serem espiritualistas? Devem largar os empregos? Olha, eu tenho uma coisa que eu falei há muito tempo atrás. Os espiritualistas materialistas. Cheio de espiritualista materialista. O que é um espiritualista materialista? Aquele que acha que o mundo espiritual é igual a este. Não, ele não tem que largar o emprego. Ele só não precisa acreditar que ele descobriu alguma coisa. Que ele inventou alguma coisa, que ele é o gênio. Se ele for espiritualista, ele vai dizer assim, me foi revelado. O Armando continuou a pergunta, mas creio que Joaquim já tenha respondido, né? Cheio de dores, experimentava Deus e achava justo, embora sem entender. Como fico nessa? Veja, eu acabei de dizer que você tem que viver o presente pelo presente e no presente. Se o seu presente era Deus, viva o presente, Deus. Agora, você não se perguntou por que Deus fez, para que Deus fez, como Deus fez, o que vai acontecer depois do que Ele fez. Essas são as condições. Dá ao mundo presente, ao sua situação, o nome de Deus, é simplesmente dizer, essa é a minha realidade. Guto, a respeito dos que não raciocinam direito, os que têm síndrome de Down, eles podem estar sentindo depressão, sim. O espírito pode ainda dar valor às coisas e se entristecer. Só a capacidade limitada do corpo físico é que não permite que eles expressem. Tá certo, essa é a sua opinião. Eu tenho quase certeza, pelo que eu vejo, que eu não conheço nenhum destes que tenha depressão. Ele pode estar contagiado, pode estar zangado. Depressão, não. Joarley.
É perturbador acreditar que está tudo programado e que eu vivo com a ilusão de que sou eu que estou tomando decisões. Até quando terá que ser assim? Até quando viveremos em prova? Ixo lhe perturba, abandone Ixo. Só Ixo. E passe a viver no presente pelo presente no presente. Não foi por causa de uma programação que aquele matou o outro. Foi por quê? Porque ele matou. Você vai continuar vivendo a mesma coisa sem isso que está lhe causando condicionamento. Olha, uma vez a filha quase matou eu, se pudesse matar, né? Quando eu disse, você pode cegar a Deus amando dinheiro. Se Deus é tudo, dinheiro é Deus. Agora, amar o dinheiro não é possuir o dinheiro, querer partir o dinheiro. É amar, eu adoro o dinheiro no bolso dos outros. Não tem problema, se Deus é tudo e tudo é Deus, tudo é Deus. Inclusive você não acreditar nisso, é Deus. Joarley, se me permite aqui uma opinião, eu já fiquei com a cabeça um pouco perturbada com tantas ideias, né, perambulando. E a conclusão que eu cheguei é que cada vez que eu acredito em alguma coisa, eu estou criando um novo conceito. Então agora eu estou assim, pode ser e pode também não ser. Não consigo colocar isso na minha vida o tempo todo. Mas foi uma conclusão que já me deu um caminho para que eu não fique perturbada. Tá certo, é isso. Quanto mais você aplicar, menos perturbado você fica lá. Na verdade, a verdade verdadeira nós não temos ainda condições de saber, né? Então, creio que Joaquim tenta nos passar um caminho, um dos caminhos, porque existem vários, né? Renato, o que perco não buscando a felicidade? E do contrário, o que ganho? Felicidade é algo tão utópico que não sei que diferença faz em mim. É porque você não conhece ela. Se você conhecesse a felicidade, ela não seria utópica para você. O que você ganha buscando a felicidade? A felicidade. O que você perde não buscando a felicidade? A felicidade. Megadron, sua pergunta também não chegou inteira, tá? Vou ler até onde chegou. Então tive o sonho humano. Vivi, cresci, estudei, namorei, noivei, quis casar, comprei o apartamento que não pude pagar, me endividei e no agora perdi tudo. Sonho sem solução. Acordei e percebi uma coisa. Me frustrei em busca da felicidade na... Acredito que você queira ter dito vida, porque só apareceu V aqui. Exatamente, moço. Hoje procurou a felicidade no lugar errado. Quando você não tinha 18 anos, estava doido para fazer 18 anos para poder ir ao cinema. Quando começou a se dar bem com uma mulher, ficou doido para casar para poder ter a família e ser feliz na família. Depois que você teve a família, ficou doido para comprar um apartamento para dar segurança para a família, para ser feliz com a segurança. Você só procurou a felicidade no lugar errado. E aonde foi que você procurou a felicidade? Na realização das condições que você ia impondo à vida. Quem sabe, se você retirar as condições, você possa ser feliz de verdade. Já que elas não lhe trouxeram a felicidade. Simplício. A energia negativa provém do espírito ou do ser humano? 1, 2, 3. Não existe vibração negativa, não existe energia negativa.
Dom Fabs. Portadores de síndrome de Down têm sim depressão, pois há perda de energias físicas e psíquicas. Tá certo, você tá dizendo, tá certo. A busca interior. Então devemos aprender, nos conscientizar e desapegar-se do conhecimento adquirido? Se foi o conhecimento que transformou você em ser humano, ou seja, o Adão e a Eva, que queriam conhecer o bem e o mal, ou seja, ter opinião sobre as coisas, você quer voltar ao paraíso, você precisa libertar-se dos conhecimentos, porque eles são condicionais. Agora, isso aí, vamos dizer assim, é meio termo, porque você não pode livrar-se do conhecimento de que isso é uma mão. Para você isso é uma mão, isso é um conhecimento. Agora, a mão feia, a mão bonita, a mão certa, a mão gorda, a mão magra, aí você precisa se libertar. Pai Joaquim, o Simplício está pedindo desculpas a você. É que quando você respondeu as perguntas dele, ele estava sem som. Então ele fez questão que você soubesse disso. Tá certo. E aí eu peço um pouquinho, você pode ficar de novo sem, a FIA quer ver para você. Não hesite, vibração ou energia negativa, porque o universo é uno. Guto, seria, entre aspas, só sei que nada sei? Não, eu sei que isso é uma mão, mas não sei mais nada sobre mão. Só sei que não tenho opinião sobre nada. Eu sei que isso é uma mão, mas eu não tenho opinião sobre nada. Sabe por que você não pode ter opinião? Porque a opinião não é formada no presente. Este é o pelo presente que eu falei pro moço. Não é com o presente, é pelo presente. Toda opinião formada é um preconceito, é um conceito anterior. Vocês lutam contra o preconceito, contra a cor, mas não luta com o seu preconceito de saber se chama mão gorda ou magra. Você luta contra o preconceito contra os homossexuais, mas você não luta sobre o seu preconceito a respeito dos outros. É isso que é a ideia, o valor que se aplica às coisas. Ele não está no presente. Você, quando vive com valores, você está vivendo no passado. Ou seja, no momento que você criou aquele conceito. Viver no presente pelo presente, é viver a mão como sendo uma mão, não uma mão que você sabe se é gorda ou magra. Tem pergunta, filha? Então vamos aproveitar, a partir de agora a FIA faz, só para nós não perder o ritmo. Renato, pai, pode citar exemplos de pessoas felizes que encarnaram na Terra para termos como parâmetro? Observação, Jesus não vale. Vale Chico Xavier, vale Chico de Assis. Isso só para citar o que vocês conhecem, porque eu posso citar muitos que vocês não conhecem. Sabe aquela mulher da favela que joga uma criança na porta dela e ela diz assim, onde come 6, come 7? Ela é feliz. Sabe aquela mulher que mora num apartamento de luxo, enquanto a criança sai correndo e vai entregar no juiz? Essa não é feliz. Por quê? Porque ela sabe o certo que tem que fazer. Aquela pessoa que pensa, não dá para ter um filho agora porque eu não vou poder pagar a escola. Este não é feliz. Este vive na condicionalidade. Quem sabe quando o filho dela crescer, ela também não vai ter condição de pagar a escola para ele. Ficou claro? Então tem tanta gente que você não conhece, eu não poderia citar assim. Agora, se tem alguns que você conhece, Gando, também ela.
Joarley. Então, é o que nós humanos chamamos de ficar sempre em cima do muro? Não, não é ficar em cima do muro. É ficar acima de tudo, inclusive do muro. É ver a coisa e não tomar um partido ou outro. Porque ficar em cima do muro é tomar um partido. Ficar em cima do muro é estar acima, vendo os dois lados e o muro. Mas depois eu continuo as perguntas. Vamos só falar da última parte. Eu disse então que você tem que viver para ser feliz, para viver feliz, você tem que viver atento aos valores que são aplicados às coisas. É isso. Agora, Fia, aonde estão esses valores? Eu falei assim, para viver feliz, você precisa estar atento aos valores que você aplica aos acontecimentos da vida. Aonde estão esses valores? A maioria vai dizer no pensamento. O pensamento é que determina o valor com o qual se vai viver as coisas. É por isso que não consegue ser feliz. Porque o pensamento não é o criador do valor das coisas. Ele é a expressão do valor e não o criador. O valor que você dá às coisas está na sua memória. Essa é a surpresa. Eu pouco falei de memória até hoje neste trabalho. Mas é ali que se encontra o valor que você dá às coisas. O pensamento é formado com esses valores. E se você libertar-se deste pensamento, você não vai conseguir ser feliz. Por quê? Porque amanhã a memória vai jogar de novo o mesmo valor. Então, se nós estamos falando em caminhar para a felicidade, nós estamos falando em ter atenção ao pensamento, aos valores determinados pelo pensamento, mas tendo a plena consciência de que é na memória, é agindo na memória que se pode ser feliz ou não. Não adianta simplesmente se libertar do pensamento. É preciso apagar da memória o valor condicional que não lhe deixa ser feliz. Ponto. Agora o caminho da felicidade está pronto. Caminhar para a felicidade e ser feliz é viver os acontecimentos da vida, prestando atenção aos valores que são atribuídos às percepções e lutando para retirar da memória aquele valor que está sendo usado pelo pensamento. Este é o caminho da felicidade. Quem quer ser feliz, diferente, como eu disse para o moço, de prestar atenção no mundo externo, ele está querendo ouvir o pensamento para reconhecer a opinião ou o valor que o pensamento está trazendo lá da memória. E aí sim, ele vai agir
neste pensamento. Desculpa, vai agir através de um pensamento para libertar-te e com isso apagar aquele valor que está na memória. Como fazer isso? Antes que vocês me perguntem. Isso é assunto para a semana que vem. Hoje nós descobrimos o caminho. Semana que vem nós vai caminhar para a felicidade. Semana que vem, a partir dessa consciência de que a minha forma de viver muda, ao invés de eu viver preocupado com o mundo interno, eu vou viver preocupado em ouvir o pensamento para agir junto à memória. A partir aí na semana que vem nós vamos entender como agir para tirar isso da memória. Se vocês quiserem fazer pergunta. Tá, Joaquim, se você me permite, você sabe que eu sempre fui e sou ainda muito questionadora. Se eu acreditar que Deus é causa primária e é Ele que me dá os pensamentos, como fazer isso tudo que você está aqui nos instruindo? Como puxar memória, como não puxar, como acreditar ou não acreditar, se é Deus que está me dando o pensamento, que está me dando os pensamentos? Você usou a palavra-chave para isso, filho. Se eu acreditar. Se você não acreditar, se você acreditar nisso, você nem precisa fazer isso. O problema é que você não acredita. Você de vez em quando usa isso. Mas, de vez em sempre, não usa. Então veja, se você acreditar, isso vai passar a ser o valor que você vai aplicar tudo. E aí você está fazendo o que eu estou falando, sem fazer. Agora, enquanto você assar para lá, assar para cá, é a hora de você ter consciência de que você não assa, apenas recebeu uma informação que você não tem certeza e que você não assa, por isso não assa, e vai começar a fazer ou não. O problema é que nós achamos que assar é apenas ter a informação. Saber, conhecer, é ter certeza absoluta. E a partir do momento que eu tenho certeza absoluta, tudo é aquilo para eu. Então não dá para dizer, e não é você, nenhum de vocês dá para dizer, eu sei. Por quê? Porque você não sabe. Você usa de vez em quando uma coisa, usa de vez em quando outra. Você, vocês. Então essa é a coisa, que ou você luta para se conscientizar dela, e aí saber para tudo, ou então vai fazendo aos poucos, e dizendo, tá, agora eu usei isso, agora eu não usei, agora eu usei isso. Mas até esses dois pensamentos, se eu acreditar em Deus causa primária, estarei acreditando que é Ele que está me dando, e eu não estarei fazendo nada. Mas se você acreditar, ter certeza absoluta em todas as coisas, você está fazendo. E aí você não vai saber. Agora, se você não acredita, ou seja, usa só para alguns assuntos ou em alguns momentos, você não acredita. Acredita quando quer. E acredita quando não quer. E não acredita quando não quer. Então, beleza, quando não quer, lute. Quando quiser, use isso. Não muda. Se Deus for a causa primária mesmo, ou seja, certeza absoluta, vai ser Ele que vai fazer você não acreditar. E você vai achar que você não acredita. E é Ele que está dizendo para você não acreditar. Então isso é só para você usar, para destruir verdades. Isso é o que nós vamos conversar semana que vem. Este ensinamento serve para o espírito. Mas para você, ele só vai servir para destruir verdades.
Mais nada que isso. Deixa eu poder acabar. Porque nenhum ser humano vai conseguir usar lixo 24 horas por dia. Armando, pai, até agora eu tinha entendido que deve-se evitar o saber, mas não o conhecer. A maçã do paraíso é a sabedoria, não é isso? Moço, o problema de palavras. O que é isso? Uma mão. Isso você sabe ou você conhece? São palavras. Na semana que vem que nós vai falar exatamente dessas verdades, ou conceitos que estão na mente, ou na memória, nós vai separar a memória em três. Primeiro a memória é a memória da lembrança. Segunda a memória do conhecimento, o nome das coisas. Terceira a memória da sabedoria. Eu sei. Não se prenda a palavras. Palavra não vale nada. Yuri cita aqui como alguém que tenha sido feliz o Siddhartha Gautama Buda. Simplício diz que ele é feliz. E Renato pergunta, pai, você é feliz? Grande pergunta, né, Xê? Primeiro, qual foi o primeiro que você falou? É, o do Buda, né? Olha, desculpa, mas como disse ela que não vale Krishna, eu também não botei Buda, não botei Krishna, não botei Maomé. Então, por isso que eu não coloquei, mas claro que eles foram, né? E Cadeco não foi, viu? A outra pergunta qual é? Pai, você é feliz? Se eu sou feliz? Não sei. Eu sei que eu não sou infeliz. Agora, se eu souber que eu sou feliz, eu não sou mais. Mas então como é que você sabe que é infeliz? Então você não é mais. Como é, filha? Você disse, se eu souber que sou feliz, então eu não sou mais. Mas se você souber que é infeliz, ou que não é infeliz, você também está sabendo. Não. E aí não é mais. Não, eu só achei dizer para você que eu não sou infeliz. Agora, se o resultado de não ser infeliz é a felicidade, eu acho que sou. Não sei. Dom Fábio, o encontro das duas mãos para fazer a prece traz felicidade ou prazer? Se você gosta, traz prazer. Se você não gosta, traz infelicidade, sofrimento. Agora, se você alcança a felicidade, você vê duas mãos e contando-se, e não uma peça. A peça é o valor para o encontro de duas mãos. Guto, a memória é do ser humano ou do espírito? Se eu estou conversando com o ser humano, a memória é do ser humano. O espírito tem uma memória, mas não é esse o nosso assunto. Armando, é da memória que vêm os traumas. E o que é o trauma? É um valor. Ai, eu vi um rato, quando eu era pequena, ele me atacou e agora eu tenho imediato. O que é isso? Um valor que eu aplico ao rato. Medo. Olha, moço do fio, vou dar uma definição para ser humano que eu nunca dei. Você é sua memória. Porque se vocês dizem que você é o que pensa que é e vive o que você pensa que vive, tudo que você é e vive está na memória. Porque ela constrói o pensamento. Nós temos aqui o Simplício respondendo ao Guto. Existem duas memórias, a espiritual e a humana. Carl Duran.
Por isso que ando mais feliz que antes. Ando com amnésia. É só um comentário. J.R. Galego. Como adquirimos a memória que nos dá valor às coisas? Grande pergunta. E nós vamos falar bastante sobre isso semana que vem, mas eu vou lhe adiantar agora. Como você adquire memória? Se expondo aos valores dos outros. Sua mãe lhe deu memória, seu pai lhe deu memória, sua família lhe deu memória, seu trabalho lhe deu memória, seu encontro com uma pessoa na rua lhe deu memória. Quando você se expõe ao valor dos outros, você forma um valor para você. Nós vamos falar disso semana que vem. Semana que vem o trabalho é este. O caminhar para a felicidade é conhecer a memória, como ela se forma, como fazer para libertar-se dela e como fazer para apagá-la. E eu já vou dizer o iniciozinho da semana que vem. A Fiat tem um livro de um doutor que diz assim: para ser feliz, você precisa proteger o terreno da sua memória. Você espanta o que querem no terreno da memória e acha que pode ser feliz. Quem planta o tiga só colhe o tiga. Quem planta tigo, colhe tigo. Ficou claro isso? Dom Fábio. Felicidade é um estado de fé ou fé é ser feliz? Para ter felicidade é preciso ter fé. Agora, não a fé em Deus, louvados, não é isso que eu estou falando. É confiança e entrega em alguma coisa. Fé é confiança e entrega a alguma coisa. Para ser feliz é preciso ter fé. Dalba de Uberlândia. Joaquim, a mente está relacionada com a memória ou são coisas distintas? Minha mestra querida, a memória faz parte da mente. A mente é a memória mais o pensamento, mais a transmissão. Armando comenta, o agir gera memória e a memória gera o desejo. O agir não zela a memória. O que zela a memória é o valor que você dá à ação. Levantar uma mão não zela a memória. Bater na cara dos outros zela. Guto, se a memória constrói o pensamento, devemos viver também o presente baseado na memória? Eu estou falando justamente o contrário. A memória dá o valor à percepção presente. Mas só que esse valor que ele dá não é presente, é passado. É algo que você já sabia. Então você tem que se libertar dela. Então viver o presente é não ter memória. No Bhagavata Puranas, o Senhor da Mente, o Krishna diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que não tem na sua casa nenhum pote para guardar comida. Ou seja, não tem memória. Ele não sabe nada. Ele vive o presente pelo presente. Ele não sabe que o encontro de uma mão com o outro cria um tapa. Isso ele soube no passado. Hoje ele não sabe mais. Ele só vê o movimento da mão. Eu costumo repetir a história que o moço do São Carlos falou. Uma mulher engravidou, teve um filho. Como ela ia casar com um grande senhor, ela saiu correndo para se livrar do filho, porque senão não casava. Aí encontrou um monge e deu a criança ao monge. Cuida do meu filho. Ele disse, desse aqui. Não perguntou por quê, para quê, como, quando, onde. Você está me entregando? Então eu estou com a criança. Passaram-se anos, ela teve colagem e contou para o senhor desse filho. O senhor disse para ela, vá lá e pegue seu filho.
Ela chegou lá no moço e disse assim, eu quero o meu filho. Ele disse, toma. Não, eu criei, ele agora é meu. Não, ele vive o presente pelo presente e no presente. E no presente você está pedindo filho, leve. Aí antes que eu me perguntem, isso é o despossuir que o Cristo ensinou. Despossuir não é dar para os outros, é deixar de possuir, deixar de saber, deixar de conhecer. Bruno pergunta como se trabalha com a memória. Meu ego investigativo, tô com saudade do Xê, tô precisando de aí. Não aí fisicamente, aí espiritualmente, não tem sobrado tempo. É o que nós vai ver semana que vem, meu método. Como se trabalhar com a memória. Faixa 1 e vai perguntar. E vai tomar. Renato, e a memória espiritual? A lembrança de outras encarnações não potencializa o problema, já que é acho que é muita memória armazenada? Veja, se você tem memória de outras encarnações, você tem valores. Então é uma coisa para você se libertar. Agora a memória espiritual, a memória do espírito, não tem memória, não tem lembrança de outras encarnações. A memória que tem lembrança de outras encarnações é a do ego, não do espírito. Ah, só aqui, mas então o que tem na memória do espírito? Se você não sabe o que é espírito, como é que você vai saber como é a memória do espírito? E que esse espírito viva você, porque você, o mundo espiritual não faz parte de você, ser humano. Renato faz uma citação de Ingrid Bergman. Felicidade é boa, saúde... Felicidade é boa saúde e má memória. Eu só fico com a má memória, porque tem muita gente que está doente e tem felicidade. Então, boa saúde não. Isso é ainda uma memória. A memória que sabe que felicidade depende de saúde. O Bruno está perguntando se a palestra do Aziz vai ser passada vai estar no site. Não, vai estar. Acho que vai. Vamos ver. Não tem mais pergunta? Filhos, então se não tem mais pergunta, nós vai terminar porque a filha precisa de tomar o remédio e dormir. Ficou claro então o que, não a verdade, mas o que eu falei. O que eu quis dizer hoje, que o caminho para a sua felicidade passa necessariamente pelo conhecimento do que está na sua memória e passa por uma ação que liberte você desses valores que, por serem dualistas, ou melhor, por serem condicionadores, não lhe deixa viver a incondicionalidade, a felicidade incondicional, mas lhe pende a necessidade de satisfação da condição para achar que está sendo feliz, quando na verdade está tendo prazer. Satisfação de condicionalidade é prazer. Felicidade é incondicionalidade. E não dá para, chipantando condicionalidade, colher felicidade, incondicionalidade. Quem planta é condicionalidade, colhe condicionalidade. Então, na próxima semana, o que nós vai conversar é como
implantar incondicionalidade e como limpar o terreno da sua memória das ervas daninhas, ou seja, das condicionalidades. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco nesse estudo. A nossa querida colega Ana botou um recado acima. Nós estaremos em Curitiba, dia 7 agora, de março. E ela está fazendo o possível para transmitir ao vivo, tá? Então, as pessoas que hoje não estiveram na sala, Firmino passará um e-mail. E vocês, então, já estão avisados. Fiquem todos na paz de Deus.